Se você está pensando em viajar para Portugal em março, mas ainda não tem certeza se é o bom mês para sua viagem, esse vídeo é para você. Nesse vídeo, eu vou te contar um pouco como que é o mês aqui nesse país, qual é o clima, o que trazer na mala, algumas informações que vão te ajudar na sua viagem. Então, bora entender como é que é o mês aqui? Olá, eu sou Jéssica Couto, eu moro aqui em Portugal há 2 anos e meio, mais especificamente no Porto, que é no norte do país, e eu vou começar esse vídeo dizendo que março é um mês de transição. Transição em alguns aspectos. O primeiro é transição do clima, porque a gente aqui está em transição entre o inverno e a primavera. No final do mês de março, começou a primavera, entre 19 e 20 de março. E a transição também é porque, com a melhora do clima, o que eu senti é que a gente volta a viver a vida. Isso porque aqui o inverno é rigoroso, não tão rigoroso quanto em outros países da Europa, obviamente, mas sim, ainda é bastante frio, principalmente para quem é brasileiro e não está acostumado a tanto frio, então é um inverno bem rigoroso. E esse ano de 2026 especificamente, a gente teve muita chuva. Janeiro e fevereiro foram meses muito chuvosos. Então, além de já ser começo de ano mais introspectivo, né, uma estação do ano bem introspectiva, a chuva ainda atrapalha muito, porque você não consegue sair na rua basicamente para fazer nada. Apesar de que os europeus meio que se adaptam a isso, muitos vivem a vida como se não tivesse chuva, tão acostumados, mas no meu caso, eu não sou uma pessoa que gosta de chuva, então janeiro e fevereiro foram meses bem reclusos, assim, para mim. E agora em março, com essa mudança do clima, com dias mais ensolarados, eu tô sentindo que eu tô voltando à vida, digamos assim. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de frio, mas chuva me incomoda muito. E ainda com relação ao clima, as temperaturas elas podem variar entre 8 e 18 graus, ou seja, ainda tem frio, principalmente de manhã, bem cedo, e à noite. Mas durante o dia, com o sol, que ajuda muito a aumentar a sensação térmica, a gente ainda consegue ter temperaturas assim bem mais agradáveis. Por exemplo, nas últimas semanas aqui no Porto, que geralmente é mais frio do que o sul do país, como Lisboa ou ou Algarve, a gente teve alguns dias aqui com máximas de 21, 22 graus. Então, assim, acabam sendo dias mais agradáveis. E o fato de ter sol, eu acho que muda o ânimo de qualquer um. Então, o que trazer na mala quem vai viajar para Portugal em março? Pode ter em mente que não é um frio tão intenso, então não precisa um casacão super pesado, mas ainda tem frio. Como eu comentei, começo da manhã e final da tarde costuma ainda fazer um friozinho. 8 graus não é muito calor, né, digamos assim. Então é bom sempre trazer um casaco. Até nos próximos meses, conforme a temperatura for aumentando, a primavera europeia, ela não é um clima muito quente. Então, por mais que as temperaturas vão aumentando com o passar dos meses, ainda é sempre bom trazer pelo menos um casaquinho na mala. E ainda com relação ao clima, uma coisa muito boa aqui para quem vai viajar nessa época do ano é que os dias começam a ficar mais longos, principalmente agora no final de março. Aqui a gente tem o horário de verão. Inclusive hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, dia 29 de março de 2026, hoje começou o horário de verão aqui. Então, a gente acaba ganhando mais 1 hora de luz solar durante o dia. Então é ótimo para quem vai viajar e consegue estender as suas atividades de viagem. No início de março, o sol começa a nascer entre 7h20 e 7h30 da manhã e se pôr por volta das 6h15 e 6h30 da tarde, mas agora, no final de março, principalmente com o começo do horário de verão, o sol começa a nascer por volta de antes das 7 da manhã e se pôr por volta de 7h30 a 8 horas da noite. E uma coisa muito curiosa sobre o horário de verão daqui, ele começa sempre no último domingo de março e vai até o último domingo de outubro. Então, a maior parte do ano a gente vive em horário de verão e tem dias mais longos. Uma coisa muito curiosa e que é diferente do Brasil é que o horário de verão aqui ele não começa à meia-noite de sábado para domingo, ele começa à 1 da manhã. Então, quando chega 1 hora da manhã de domingo, que o relógio é adiantado para as 2 horas da manhã.
Interessante, né? E como que é o preço para quem quer viajar para Portugal em março? Bom, a partir da primavera deixa de ser baixa temporada. Com o clima mudando, dias mais ensolarados, dias mais longos, a gente começa a se aproximar da alta temporada. Mas março ainda não é alta temporada. Ele pode ser considerado como média temporada. Porém, você ainda consegue ter uma viagem mais econômica. Os lugares ainda não estão tão cheios, pontos turísticos ainda estão mais vazios. Você ainda consegue ter uma viagem mais tranquila, com lugares mais vazios, preços não tão elevados, então ainda vale a pena no quesito preços, caso você queira fugir de alta temporada. Com relação a eventos, aqui em março a gente ainda não tem nenhum mega festival como a gente costuma ter no verão, mas agora que o clima está mudando, que a gente tem dias mais ensolarados, dias mais longos, começam a ter sim alguns festivais mais culturais e mais regionais, como por exemplo o Festival de Março em Aveiro, que é como se fosse um parque de diversões com festivais musicais. E para quem está em Lisboa e gosta de moda, lá em Lisboa, mais ou menos no meado de março, tem a Fashion Week. Então, assim, para te ajudar na sua decisão, se você é o tipo de viajante que curte umas experiências mais tranquilas, lugares mais vazios, se você busca por viagens mais econômicas, março é um bom mês, porque a gente ainda está na média temporada, então os valores ainda compensam. Agora, se você não gosta muito de clima instável, para você não existe a possibilidade de ter um passeio com chuva, se você não gosta de frio ou se você prefere lugar de praia, março não é um bom mês para sua viagem. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor como é março aqui em Portugal, para que você não tenha surpresas na sua viagem. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo e posso também trazer como tema nos próximos vídeos. E se você quiser saber como é janeiro e fevereiro aqui em Portugal, acompanhe aqui nessa playlist que eu tô contando como é Portugal mês a mês. E claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Até o próximo. Tchau, tchau!